Bom, uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite. Hoje é sexta-feira, né? Chegando aí próximo ao ano novo, né? Mais um ano chegando para nós. E hoje eu quero meditar aqui a palavra, continuando os estudos bíblicos, né? Que eu venho fazendo, o estudo da palavra. E eu costumo fazer sempre por etapas, por capítulos. Cada capítulo explicando, né? O que estamos vivendo nos dias de hoje, o que os profetas passaram, né, naquela época. E hoje nós vamos continuar aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel sobrevive à cova dos leões. Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas e reis para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Olha que interessante, né? Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades. Quais são as qualidades de Daniel? Era a sabedoria. A sabedoria que vinha de Deus para ele. Ele era profeta, né? Deus usava ele. Fora a sabedoria que ele tinha, né? Porque ele servia ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Vamos continuando aqui no versículo 4. Mas assim que os seus colegas de liderança, todos os sátrapas, tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiu encontrar. Então a gente vê aqui que esses sátrapas souberam das intenções do rei e passaram a achar alguma coisa contra Daniel. E aqui fala que tomaram conhecimento, né? Dos. Procuravam uma maneira de prejudicar Daniel em sua administração. Só que, como ele era um homem cheio da palavra de Deus, ele era um homem fiel a Deus, ao Altíssimo, então não acharam nada dele. Pela honestidade, né? Pelo temor a Deus, pela obediência. Então, não conseguiram achar nada contra ele. E a gente tira de exemplo esse versículo 4, e muitas vezes isso acontece no dia a dia na vida da gente. Muitas vezes num trabalho, muitas vezes dentro de uma empresa, muitas vezes, às vezes até dentro de uma igreja, infelizmente hoje, né? A gente vê pessoas que às vezes são mal intencionadas. Às vezes você está trabalhando, você é certinho, tudo com as suas coisas certas, aí sempre tem um tentando fazer algo contra você, tentando te prejudicar, tentando te derrubar, e assim acontece. Eu tive exemplo mesmo no meu trabalho, e teve um domingo que eu fui trabalhar, nesse dia eu trabalho só num setor, e me jogaram no caixa esses dias. E eu não ganho para isso, né, como caixa. E nesse dia eu percebi que o clima estava muito pesado no meu trabalho. E nesse dia, eu, infelizmente, tentaram armar uma cilada para mim. O inimigo de Deus tentou armar um laço para fazer mesmo. E eu já desconfiei quem foi a pessoa. Que no outro dia, na segunda-feira, até cheguei na pessoa responsável,
e pedir que mostrasse nas câmeras quem foi que colocou aquele dinheiro lá, sendo que o dinheiro surgiu do nada. Mas Deus foi tão bom que permitiu que, através do discernimento do Espírito, que eu vejo aquele dinheiro, tirei foto do dinheiro, chamei a pessoa do escritório, falei, esse dinheiro aqui não estava aqui, agora disse que ninguém colocou esse dinheiro aqui. Então, onde surgiu? Gasparzinho? Alguém colocou. Com alguma intenção, colocou. Achando que eu ia pegar, né? Só pode. Então, a gente vê que até com a gente pode acontecer a situação. Às vezes, seja em trabalho, seja em qualquer lugar. Pessoas mal intencionadas. Pessoas que, às vezes, não gostam de você por algum motivo, ou tem inveja. Então, as pessoas têm que criar o quê? Uma situação. Fofoca, conversa. Então, a gente vê que Daniel passou por isso. Daniel passou por isso. Só que não acharam nada dele, né? Porque ele era leal e não havia desonestidade. Continuando aqui, vamos no versículo 5. Então eles concluíram e murmuraram entre si. Nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores, reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa, ó majestade, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente a cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite um decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas. Uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Olha só a ideia dele. Aqui não é tipo assim, alguma oração a um Deus ou a qualquer ser humano. Porque já sabiam que Daniel provavelmente adorava o Deus dele. Ele tirava um tempo para ele. Então já fizeram na má intenção de querer pegar Daniel. E a gente vê também, a gente vê no Evangelho, no Novo Testamento, assim também foram os fariseus, os religiosos da época. Quantas artimanhas eles planejavam contra Jesus? Quantas situações eles não planejavam contra Jesus? A gente vê que até os fariseus da época tentaram pegar Jesus, fazendo tudo para achar alguma coisa nele. Só que não achavam, porque Jesus tinha sabedoria no parar. Vamos tirar um exemplo aqui, quando Jesus fala sobre imposto, daquela moeda, né, que era de César. Aí chegaram nele e falaram assim: e nós devemos pagar impostos ou não devemos pagar? Aí Jesus pergunta para eles aquela moedinha, né? Assim, de quem é esse rosto? Ele é de César. O que Jesus fala? Dê a César que é de César, dê a Deus que é de Deus. Então você vê que Jesus usava sabedoria para não se complicar. Então, muitas vezes, gente, a gente tem que tirar de exemplo desses homens, não só pelo nosso caráter ou de honestidade. A gente tem que também usar sabedoria, porque essas pessoas sempre vão usar alguma artimanha para tentar nos prejudicar. Para prejudicar você. É assim que funciona, infelizmente. São pessoas maldosas, pessoas usadas pelo maligno para tentar te prejudicar, para tentar te derrubar. Então, a gente tem que ter também discernimento espiritual, discernimento das situações, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja em casa, para a gente não dar motivo e não se prejudicar a si mesmo. Continuando aqui no versículo. Então, diante do parecer, aqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que
Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se e rogou a Deus diante do Deus Elá, do seu Elá, o Deus do céu. Então, aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. Olha aqui, gente. Olha como é que pode. Eles ficaram investigando para ver se Daniel ficava orando. E realmente ele orava sempre, o Deus vivo, né? Sempre tirava o seu horário, né? Assim como a gente também tem, ao acordar de manhã, agradecendo a Deus, mais um dia de vida, pedindo a proteção, guardando todo o mal. Né? Geralmente no horário de almoço, ao meio-dia, que é interessante você orar o Salmo 91, porque o Salmo 91 fala, né, de pestes, de demônios que agem nesses horários. Vou tirar um exemplo. Lá fala, né? A peste que assola o meio-dia, que fala no Salmo 91. Então, ao meio-dia, geralmente o que mais ocorre é espírito de adultério. O que mais ocorre é adultério, traições, é nesse horário de almoço. Então, é uma hora que a gente tem que orar, clamar ali no Salmo 91, pedindo a proteção para nos livrar desses demônios, livrar dessas doenças de pé que assolam, não somente aqui, na nossa nação, está em volta, né? O diabo, ele fica igual um leão em volta, né? De redor, tentando devorar, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Então, a gente vê aqui que essas pessoas também estavam investigando Daniel para tentar achar alguma coisa contra ele. E como eles criaram aquele decreto, viu ele orando. Então, vamos continuar aqui, no versículo 12. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram. Tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse tirado sumariamente de cova dos leões? Ao rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e a lei dos persas, que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer o seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens, e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até ao pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir. O rei lembra-te bem, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então, é uma coisa, né? Se você pega a Constituição, a lei que a gente tem que cumprir as leis. A gente tem que... Tudo existe uma ordem. A gente tem que cumprir as leis, pagar os impostos, respeitar nossas autoridades. No momento devemos ser desrespeitados. A não ser que chegue a um ponto de abuso, né? Aí você pode denunciar. Hoje existem fiscalizações para isso. Então, aqui você vê que o Daniel fizeram de tudo e o rei ainda não queria, né? Queria livrá-lo. Mas como ele tinha feito o decreto, ele tinha que cumprir. Então o rei deu ordens a ele e prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: que é lá o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Olha o que o rei desejou para ele. O seu Deus te livre, né? Desse perigo. Em seguida, tamparam a cova com a pedra. E o rei a selou com seu anel e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não permitiu que fossem trazidos à sua presença quaisquer instrumentos
de música e o rei não conseguiu conciliar o sono durante aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel que responde: Ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor. Ó majestade. Olha quem falou para o rei. Eu não cometi nenhum delito contra ti. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova. E testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em Deus, em seu Deus. Aí eu tiro de exemplo, amados, nos dias de hoje. As pessoas que estamos vivendo no mundo, devido à pandemia, sobre as pestes que estão acontecendo, a gente sabe que essa pandemia foi criada de propósito, com a intenção de matar as pessoas, com a intenção de destruir vidas, né, de tirar vidas. Aí eles criaram essas vacinas aí com a intenção de que a vacina salva, que a vacina é isso, que a vacina é salvação. A gente, amados, muitas vezes se preocupa assim, com medo do que está acontecendo, com medo da morte física do nosso corpo. A gente tem medo, a gente vai lá e toma. Eu conheci colegas que tomou 2, 3 doses que tiveram problemas após essa vacina. Então, ela não é uma coisa assim tão confiável. E eu percebi que o Brasil um pouco está começando a despertar sobre isso aí. E no começo da pandemia, a gente vê que a mídia colocava na cabeça das pessoas: fica em casa, vacina salva, vacina salva. E Deus, gente? Será que Deus não salva? Se o Deus do céu, o Deus de Daniel, salvou ele de um leão de ser devorado, você acha que Deus não pode guardar a gente, amor, dessas pandemias, dessas pestes? É claro, a gente tem que se cuidar, se prevenir, a gente tem que ter a nossa consciência de prevenção, de higiene, né, para evitar, porque a tendência agora é espalhar esse vírus de novo. Você pode ver que agora vai começar tudo de novo. Então, o que acontece? Eles criaram esse medo, teve que ver a política dividiu as pessoas, fez as pessoas atacarem uma outra. Isso faz com que as pessoas se apartem de Deus, se apostasem da fé, não tendo mais esperança. Isso vem o medo, vem o pânico. Aí o que acontece? Aí vem a doença de novo. As pessoas estão apostasadas. Quantas mais pessoas vão ficar doentes? Por quê? Porque ficaram brigando por causa de homens, por causa de homens políticos, esperando que a salvação não venha dele. Gente, a nossa salvação tem que vir em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. Assim como Daniel, que creu no Deus dele, no Deus vivo. Então, ele confiou em Deus. E nós, onde está a nossa confiança hoje? Será que nós estamos confiando em Deus? Será que as pessoas estão confiando no Deus do céu? Será que as pessoas estão crendo ainda em Jesus como fonte de salvação? Gente, amor, Jesus, ele pode nos guardar. Deus pode nos livrar de todo mal. O Salmo 91 fala isso. A sombra do Todo-Poderoso. Debaixo de suas poderosas asas, é nesse Deus que a gente tem que confiar, mano. E não confiar em vacina, e não confiar em mídia, não confiar em que televisão fala, e fulano fala. Não, gente. A gente tem que confiar no Deus vivo. Que é através de Deus, é através dele que vamos vencer essas doenças, essas pestes, essas enfermidades que estão colocando no mundo. É a nossa fé.
Se a gente não depositar nossa fé no Deus vivo, em quem, amado? Vamos depositar? Em deuses? Hoje, quantos deuses existem? Essa nação não existe uma deusa. Você vai em outro país ali e serve um outro Deus. Pode ver que cada nação tem um Deus. Mas será que as pessoas estão servindo ao Deus vivo? Ao Deus que está nesse livro aqui, ó? Olha lá. É a esse Deus que a gente tem que servir. É a esse Deus que a gente tem que adorar. É a esse Deus que a gente tem que confiar a nossa vida. Não a deuses feitos por mãos humanas, deuses levantados por mãos humanas. Então a gente não pode confiar em homens, não pode confiar nesses ídolos levantados por mãos humanas. Seja a deusa Aparecida, seja lá na Índia, que é o hinduísmo, a deusa Shiva. Então, lá no Japão, que é o Buda, que é o deus dele. Lá na China, que é o dragão. Então, você pode reparar que cada nação existe um deus. Esses deuses nada mais são que principados. O que são principados? São príncipes. Nas regiões celestiais, a gente buscar as coisas do reino do céu, a gente vai entender as coisas espirituais. Lá nas regiões celestiais, existem principados e potestades. Potestades do ar. Assim como também existem principados. Principados são príncipes. Assim como tem os anjos de Deus, trabalhando a nosso favor, também existem os anjos caídos, agindo ali nas regiões celestiais. Esses anjos caídos são principados, são demônios. Então, existe uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Então, a gente vê que o Brasil estamos passando. O Brasil está sendo entregue. Mas a gente está resistindo. Está uma briga, os pessoal está tendo um avivamento, os pessoal estão querendo lá, estão querendo ser contra esse governo que vai entrar aí agora. Só que a gente não pode ter medo. Mas se a gente confiar em Deus, pode entrar governo que for. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, mas a gente tem que confiar em Deus vivo. Porque é Deus que vai nos sustentar. Ai, mas é perigoso, porque aqui vai virar uma Venezuela, aí o pessoal vai começar a comer cachorro. Então, gente, as pessoas estão com medo disso. Cadê a fé no Deus vivo? A gente tem que botar nossa fé no Deus vivo. Se você botar sua fé no Deus vivo, ele vai te sustentar. Ele não vai te deixar faltar nada. Ele vai ser o necessário para nós. Então, a gente tem que confiar, dependendo de quem estiver no poder. Porque Jesus deixou claro que o mundo já é do maligno. Já é do maligno. O mundo já é do maligno. Então, a gente sabe que esse mundo que estamos hoje, o sistema que vivemos hoje, é do maligno. Não é de Deus. Mas se Deus for Deus na sua vida, se o Deus vivo, se o Deus de Abraão, se o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus que está lá no céu, o teu filho amado Jesus, for na sua vida, mas pode vir peste, pode vir o que for, nada vai te derrubar, porque é só confiar. Por isso que Jesus fala, arrependei-vos porque o reino do céu está próximo. Então, o reino do céu está próximo, amado. Jesus está próximo de voltar. Os sinais estão mostrando. A gente vê essas coisas acontecendo. A gente vê apostasia, esfriamento da fé, pessoas distraídas com outras coisas, mas não se apostam da palavra de Deus, não buscam a palavra de Deus, não buscam viver em oração, não buscam intimidade com Deus. E a gente tem que se aproximar mais de Deus. É isso, por isso que Deus está permitindo tudo acontecer. O espírito do erro aí, para que as pessoas se arrependam e busquem mais a face de Deus. E se as pessoas não se arrependerem e buscar a face dele, amado, Deus não tem como te guardar. Deus não tem como nos livrar pelo que estamos vivendo. Então, pelo que Daniel passou, sendo que ele não tinha cometido nenhuma injustiça, olha só, Deus fechou a boca do leão. E ele saiu ileso. Assim também, mas pode vir peste que for, pode vir Covid, vírus do macaco, pode vir o que for. Se o seu Deus, se o Deus
Deus vivo, o Deus da sua vida, o Deus, criador de todas as coisas, o céu e a terra, o Deus de lá, o Deus do céu. Amados, pode vir o que for, nada te atingirá. Então, a gente tem que pôr a nossa vida em ordem com Deus. Ver onde estamos errando, vendo os nossos pecados, analisando a nossa vida, procurando se acertar a nossa vida, põe a nossa vida em ordem, para que Deus venha nos proteger e nos guardar pelo que vai vir. As pessoas têm que estar preparadas pelo que vai vir. Porque se não estiver preparado, não suporta. Não suporta. Então, estamos vivendo tempos difíceis. Então, a gente tem que se fortalecer espiritualmente, abandonando o pecado e buscando mais a face de Deus. Buscando a Jesus. Buscando arrependimento. Procurando viver em santidade, viver em obediência à palavra. Porque assim, só assim, Deus vai nos livrar e vai nos guardar. Entendeu? Então você vê que Daniel escapou, assim também poderemos escapar. Jesus fala, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então, se a gente permanecer firme na nossa fé em Jesus, a gente permanecer firme na fé em Jesus, você vai ser salvo. Permaneça firme até o fim, até a consumação, até que Jesus venha voltar sobre as nuvens, onde todo o olho verá. E permanecer firme, a gente vai ser salvo. Agora, se as pessoas desanimarem, se as pessoas se abatarem, não abandonarem seus maus caminhos, como Deus vai te livrar, não? Vai ficar para trás. Quando Jesus levar para a igreja, levar teu povo, vai ficar para trás. Vai ser tempos difíceis, porque o anticristo já está agindo. O governo do anticristo já está sendo preparado. Aí o Brasil. O Brasil agora vai ser governado por um ímpio. Governado por um ímpio. Novamente. O que acontece? Vai acontecer uma coisa. Então, estamos preparando o governo do anticristo. Então, eles precisam criar uma agenda. Existe uma agenda. E, infelizmente, o comunismo que está tomando conta faz parte dessa agenda. Agenda 2020, agenda 2030. Isso no site da ONU você acha. No site da ONU. Eles falam de redução populacional, eles falam de como trazer igualdade, que vai acabar com a pobreza. Amados, onde o ser humano vai acabar com a pobreza? Onde o homem vai acabar com a pobreza? O anticristo ele vai trazer uma solução. Ele vai falar o que o povo quer ouvir. Então, primeiro, antes da volta de Jesus, vem a apostasia, vem o anticristo, o espírito do erro vai agindo para enganar as nações. A palavra de Deus fala que se enganaria até os escolhidos. Por isso que a gente tem que vigiar, mano. Estamos acontecendo no mundo. Então, se apegue a Cristo. Não se apegue a o que você vê na internet. Cuidado. Procure fontes para ver se é de origem, se é verdade, se é fake news. Aí as pessoas ficam atrás de notícias às vezes falsas. Cuidado com a mídia. Cuidado com a televisão. Né? Não fique distraídos. Leia a palavra de Deus. Tire tempo a palavra de Deus. Para você ficar preparado para o grande dia da volta de Jesus. Porque antes disso, o espírito do erro vai agir. O anticristo vai se levantar com isso. Então a gente vai ter que passar. Vai ter que passar pela tribulação. Aí tem uns que pregam, não, a igreja vai ser arrebatada antes. Não, não. A igreja tem que passar pela tribulação. É na tribulação que vai saber quem é a igreja e quem não é a igreja. A igreja não falo templos, não. Templos de pedra. Eu falo igreja. Pessoa. A igreja começa dentro da gente. O reino de Deus começa dentro de nós. As nossas ações, nossas atitudes, como a gente está agindo, como a gente está vivendo. Então, a gente tem que analisar a gente.
analisar. Então, Deus vai buscar a tua igreja, não fala o tempo de tempo, fala pessoas que realmente vivem como igreja. Às vezes tem pessoas que nem frequentam templos religiosos, são mais igrejas que estão dentro dos templos. É isso que a gente tem que analisar. Será que estamos igreja? Será que estamos agindo conforme a palavra de Deus? Será que a gente estamos vivendo em santidade? Será que estamos vivendo em obediência? Aí tem que analisar. A gente tem que refletir isso. Isso é para todos nós, né? Não é só para um ou outro, não, para todos nós. Até para os cristãos também. A gente refletir. Será que estamos vivendo realmente de acordo com a vontade de Deus? Será que estamos praticando o reino de Deus e sua justiça? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que analisar. Para a gente se fortalecer espiritualmente. Continuando aqui, vou voltar aqui no versículo. No versículo 21 e 23. E diante do que aconteceu, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre trementes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, em seguintes termos: Shelã, paz e prosperidade. Eis que edita um decreto para que, em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha só, isso é muito forte. Ele emitiu um decreto para que todos reverenciem o Deus de Daniel, o Deus vivo, o Deus do céu, porquanto ele é lá, o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Lá Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi lá Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro, o Persa. Então, amados, que Deus realizou sinais e maravilhas no céu e em toda a terra. Então, Deus, ele livrou Daniel, ele pode livrar a gente. Ele pode livrar a gente de qualquer peste, qualquer enfermidade. Ele pode livrar a gente de todo mal. Quando a gente depositar nossa confiança, permanecer firme, pode vir peste, pode vir doença, pode vir o que for. Mas a gente vai ficar em pé diante dele. Então, fica de reflexão, amados. É tempo da gente buscar mais a face de Deus, buscar mais a presença de Deus, ter mais intimidade com Deus, para que Deus possa nos guardar, para que Deus possa nos proteger. Porque é só Ele, amados. Só Ele que pode nos dar livramento. Ele que pode nos dar livramento. Quantas pessoas às vezes são livradas, às vezes não percebem? Quantas pessoas às vezes tomam uma decisão errada, vai fazer algo, às vezes dá tudo errado. Mas às vezes, se dá tudo errado, amados, pode ser um livramento. Às vezes é Deus te dando um livramento de algo que poderia acontecer pior com você, ou com a gente. Então é isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes, certas situações que acontecem, é livramento. É livramento. É livramento. Ele dá graça. Em todas as circunstâncias. Por que isso não deu certo? Não deu certo porque não era para dar certo. Foi um livramento. Deus deu um livramento de algo que poderia ser pior. Quando isso aconteceu comigo, e às vezes eu pensava em fazer alguma coisa e quando fui ver não dava certo. E muitas vezes quando não dava certo, quando fui ver,
Falei, nossa, se eu tivesse feito aquilo, ia acontecer algo pior. Aí a gente, é nesses pequenos detalhes que a gente vê como é que Deus age na vida da gente. Guardando, protegendo, porque Deus tem propósito. E as pessoas estão ainda vivendo como se nada estivesse acontecendo. Preocupado com as coisas dessa vida e esquecendo de Deus. Amém? Então, eu quero lhe agradecer, né? Terminar aqui essa palavra. Agradecer a Deus por mais esse dia abençoado. E agradecer também às pessoas que acompanharam essa live, que acompanharam essa pregação. Fiquem em reflexão. Compartilhem com mais pessoas esse vídeo. Compartilhe. A palavra de Deus é para ser compartilhada. A palavra de Deus é para ser dada de graça. Aqui não tem interesses, aqui não tem dinheiro. Aqui, amado, é palavra. É palavra para que as pessoas entendam o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe e uma ótima noite abençoada. Fiquem na paz e uma ótima noite.